Vai depender muito daquilo que você tem do contexto que você está. Então, a ideia é como essas práticas podem melhorar, vamos dizer assim, a forma de você programar, a forma de você entregar isso e como você vai evidenciar essa qualidade propriamente dita. Então, voltando para o exemplo, e a pergunta também. Vamos supor que você dirige, você tem carta de motorista. Você passou por uma série de procedimentos, prova teórica, prova prática, você foi instruído a determinadas condutas para que você conseguisse a sua habilitação para dirigir. Mas você ter a habilitação para dirigir tornou você um motorista melhor? Depende da sua resposta, né? O que significa dirigir melhor? Para evitar esse tipo de interpretação, tem essas condutas que são o seu parâmetro. Olha, para você ser um motorista bom, você tem que ter essas e essas e essas e essas características. Para que o seu processo de aprendizagem de direção ele seja conciso, você tem que passar por essas etapas. Tanto o CMMI quanto o MSP, o MSP.br, lá que é o que vocês estudaram na atividade, ele visa fazer isso. Ele faz com que você, seguindo dessas normativas, seguindo dessas boas práticas, seguindo dessas condutas, espera-se que ao final disso, ou no decorrer disso, você consegue ter pontos de verificação que, ao serem comparados com um padrão, vai atestar, não, olha, realmente esse processo está dentro do que a gente considera ter qualidade, e o produto entregue ao final disso, mediante esses pontos de verificação e validação dessas aferições, dessas verificações, eles atendem os requisitos de qualidade. É isso que acontece. Então, não é encheção de linguiça, né? Às vezes a gente, dependendo se você já tem alguma experiência de mercado, se você já tem alguma vivência, quando fala qualidade, parece uma palavra mágica, né? Que as pessoas acham que sabem o que é. Você olha para uma caneta como essa, assim, isso é uma caneta de qualidade? As pessoas podem olhar para isso e falar, sim, é. Mas o que você usou de parâmetro para dizer se isso aqui tem qualidade ou não? Aí que está o ponto. Quando você olha para um objeto como esse, você pode usar, por exemplo, o formato dela, ela tem um padrão especificado de projeto. Então, toda caneta, marcador de quadro branco tem que ter esse tamanho. Olha, na marcação do corpo tem que ter a mesma cor que é esperado na hora que eu marco lá na minha lousa, meu quadro branco. Então, ela tem que ter um encaixe. A ponta tem que ter tal tamanho. Então, são parâmetros, né? São mensuráveis. E isso tem, vamos dizer, uma série de normativas que conseguem te orientar para você obter esse resultado. No caso da qualidade, é a mesma coisa. Essas normativas servem para isso. Servem para que você consiga ter um parâmetro, né? Ter uma régua para conseguir medir um padrão, para que você consiga mensurar isso daí. No decorrer da atividade 8, a ideia, né, do que você tem que entregar na atividade é justamente você fundamentar isso, né, descrever essas duas metodologias, essas duas características, e como é que eu posso usar isso? Eu sou a Amorim, a Desenvolve Amorim, faço softwares. E a partir desse momento, em função do mercado que eu vou atender, eu preciso evidenciar para os meus clientes que tanto o meu processo quanto o meu software, o meu aplicativo que eu desenvolvo, tem qualidade. Como é que eu faço? O documento que você tem que entregar na tarefa, ele tem que conseguir ser capaz de responder essa pergunta. E não é só explicar o que cada uma dessas metodologias tem, é como. De que maneira eu vou aplicar na Desenvolve Amorim essas ferramentas para que eu consiga evidenciar para o meu cliente que o meu processo de desenvolvimento de software e o meu software propriamente dito tem qualidade baseado nessas, seja no CMMI ou no MSP. Então, essa é a ideia, né? O documento tem que trazer isso. E uma coisa que é muito importante, tem que trazer as referências. Você colocar como referência no documento, usei o chat GPT, me desculpa, gente, não é referência. Porque tá, quando você colocou lá referência, chat GPT, mas o que eu coloco no chat GPT para conseguir
verificar e validar a informação que você obteve. Se eu não tenho como fazer isso, só colocar lá chat GPT não ajuda. Ou genérico, né? Referência, daí coloca lá, por exemplo, que nem tem na atividade, Softex e o site. Tá, mas o que você acessou do site para que você consiga, para que eu consiga validar a informação que você colocou lá? Não estou dizendo que tem que ser um copiar-colar, não é isso, mas de algum lugar específico você tirou aquela frase, ou aquele texto, ou se baseou naquilo para criar o texto que você colocou na atividade. É isso que falta. Porque se você coloca tudo muito genérico, não tem como fazer uma verificação adequada daquilo que você está apresentando. Daí fica muito difícil conseguir atestar que não, realmente, isso aqui condiz com o que foi solicitado, ou atende de forma satisfatória isso daí. Quando atende de forma satisfatória, significa que você, além do que foi pedido, você conseguiu ir além. Você conseguiu consolidar e sintetizar a informação e transformar aquilo em conhecimento. Em termos práticos, quem leu aquele documento que você entregou, quem lê, consegue falar, putz, olha, aqui na Amorim Desenvolve eu consegui fazendo isso, consigo fazer com que as evidências de uso e de entrega de produto sejam caracterizadas como qualidade. Pô, beleza. Então, é isso que, vamos dizer assim, o objetivo da tarefa é esse. Atender essa, conseguir responder de forma adequada, ou vamos dizer assim, de forma satisfatória uma questão como essa. Beleza, eu sei o que é, beleza, eu sei o conceito, sei lá das classificações, dos itens, das classes e tudo mais, mas e aí? Como é que eu uso isso? É uma coisa que eu compro? É uma coisa que eu instalo? É alguém que eu tenho que contratar para fazer? Eu tenho que fazer uma ficha? Eu tenho que contratar um profissional para fazer isso para mim? Eu tenho que fazer um curso para poder implementar isso lá na minha empresa? Então, são coisas que, às vezes, com uma questão um pouco mais genérica, acaba passando batido, mas que acaba não respondendo de forma objetiva e clara esse tipo de situação, beleza? Então, fica aí a dica para quem ainda não entregou a tarefa, lembrando que, para quem está assistindo esse vídeo hoje, que é 11 de abril, tem até o dia 14, né, que é segunda-feira, até o meio-dia, para poder entregar a tarefa lá no AVA. Para quem já entregou, eu já avaliei, você pode manter a menção que você já obteve, ou se você quiser, dentro do prazo, olha, professor, vou refazer, me manda um correio TEC, alguma coisa, que daí eu considero aquilo que você me mandar lá no correio TEC ou que você reenviar lá na tarefa, fica a seu critério aí. Agora falando um pouco da atividade 9, que daqui a pouco eu vou postar lá a agenda da semana, mas ela também já está aberta lá para você poder implementar. A gente vai falar de teste. E teste de software. Teste de software é uma coisa que é assim, pessoal. Dói. E se o seu teste não aponta falha, o seu teste está errado. Porque o objetivo do teste de software, entenda bem, não é desmerecer quem fez o software, não é desmerecer o trabalho da equipe, não é nada disso. Parece uma frase batida, mas eu vou manter registrado aqui nesse vídeo. O teste de software, ele tem por função descobrir, mediante parâmetros, vamos dizer assim, específicos e condizentes com aquilo que vai ser testado, se o software apresenta algum tipo de falha. Seja ela uma falha que pode causar algum tipo, que pode evidenciar, na verdade, algum erro lógico, quer dizer, alguma coisa em que o software ele não responde da maneira que deveria responder, ou que possa até mesmo causar algum tipo de interrupção no funcionamento do software. Olha, eu coloquei essas entradas aqui no software e simplesmente deu pum, pam, e parou de funcionar. Então, o objetivo do software é evidenciar esse tipo de falha, ou evidenciar algum tipo de situação pontual em que o software, o aplicativo, ele não tem a tratativa necessária ou não foi pensado no que com esse tipo de entrada de informação, como é que ele teria que se comportar. É uma coisa que às vezes a gente acha estranho,
quando a gente começa a entender essa questão do teste de software, porque, assim, vou colocar meu chapéu de desenvolvedor. A gente faz um software para não dar errado. Ninguém começa um software, bicho, vai dar cagada se fizer assim. Ninguém faz isso, ou pelo menos ninguém começa um projeto de software pensando desse jeito. Mas qualquer sistema, ele não é inviolável, ele não é a prova de falhas. Ele vai ter. A questão aqui é quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer. Ele tem. Então, fique tranquilo que é normal isso. Faz parte do aspecto construtivo de qualquer aplicação. Em algum momento, ela vai falhar. Dependendo de como os dados são inseridos nesse aplicativo, ou dependendo da tratativa que se dá, do tipo de procedimento é utilizado para esse aplicativo, ele vai apresentar algum tipo de falha. E a ideia, o objetivo principal do teste de software é isso. Dentro da Agenda 9, né, além de conceitualizar o tipo de teste, classificar e te dar os primeiros passos para você entender isso, o objetivo é que você consiga, mediante esse tipo de coisa, entender a atividade que está sendo proposta, ler lá a atividade, é importante que você leia, tanto eu quanto os outros professores, nas suas respectivas, a gente está disponível para tirar dúvidas, mas se você não falar suas dúvidas, não tem como a gente esclarecer isso daí. Então, sinta-se à vontade em perguntar no Correio Tech, manda mensagem no Teams, manda mensagem no Correio Institucional, que a gente responde. Mas a ideia principal, né, o foco principal, os vários focos que a gente tem dentro de teste de software, e específico, fazendo um recorte específico da Agenda 9, é justamente para que você dê os primeiros passos para compreender o quão importante é isso. Uma pergunta que fica sempre, e que os alunos, alguns sempre fazem, é: para que a gente precisa testar, professor? Qual a razão do teste? Mas eu fiz certinho, funcionou. E o que você diz está certo. Você não consegue fazer teste num software que não funciona, que ele não seja executável. Então você só consegue realizar software, ou melhor, você só consegue realizar o teste de software num software que funciona, minimamente funciona. O que além disso é verificar se a funcionalidade desse software, mediante a forma com que você fornece os dados para que ele consiga processar as informações, consegue evidenciar falhas, seja falhas estruturais, seja falhas lógicas, seja até mesmo falhas no que diz respeito ao tratamento de determinados tipos de variáveis com as quais eles vão lidar. E, em função dessa evidenciação, o testador vai relatar isso, colocar em que condições, foram encontradas essas falhas e quais são as possibilidades, e encaminha para as equipes que vão fazer as devidas correções. Três coisas são importantes, tem várias delas, mas três coisas são importantíssimas quando você tira o chapéu de desenvolvedor e coloca o chapéu de testador de software. A primeira delas é: testador não arruma software. O testador, ele testa. Ele tem que ter uma boa noção do que o software faz. Então, se o software faz soma, então ele tem que somar. De que jeito ele vai somar? De que forma os resultados têm que ser apresentados? Isso tem que ser buscado dentro dos requisitos do software que você está testando. Então, você não tira isso da cartola. Ah, pessoal, isso aqui é um software de cadastro, testa aí. Se isso foi o que você recebeu para você testar o software, devolve a informação e fala: maiores detalhes, por favor. Por quê? Vai ser baseado nesse contexto onde o programador ou o analista que quer que o software seja testado vai ter que descrever de forma clara como é que o seu software funciona. Quer dizer, eu sou o operador desse software, vou utilizá-lo. Como é que ele funciona? Como é que eu inicio esse software? Quais são as informações que eu preciso colocar? Como é que eu faço para obter determinada ação? Ah, eu preciso de um relatório, como é que eu faço? Eu preciso cadastrar um produto, como é que eu faço? Eu preciso listar determinados produtos, fazer uma busca nesse banco de dados, como é que eu faço? Então, uma vez que eu tenho isso descrito claramente, eu sei quais são as respostas que o software vai me dar,
eu consigo elaborar o que eu chamo de roteiro de teste, e esse roteiro de teste, ele vai me colocar, vai fazer, mediante o que foi informado de como o software deve se comportar. Peraí, aqui tem o campo nome de produto. Se eu colocar vazio, o que, que acontece? Ele registra produto vazio? E se eu colocar em nome de produto, em vez de vinho, eu colocar cueca? Ele grava nome sem nexo? Sendo texto, ele grava qualquer coisa? E se eu colocar um ponto, ele grava? E se eu colocar lá 2,5 garrafas, ele grava quantidade de garrafa, 2,5 garrafas? Então, eu vou colocar no meu roteiro de teste todas as entradas possíveis que eu posso colocar nesse software e vou evidenciar, né, vou relatar como é que o software se comporta mediante essas entradas que eu vou colocar no meu roteiro de teste. Então, eu vou pegar lá um módulo de cadastro desse meu aplicativo de vinho, de controle de estoque de vinho. Então, eu vou colocar lá, eu leio o documento de como o software funciona, pego o módulo de cadastro, tem lá o nome, marca, quantidade, safra, e beleza, é assim? Então, vamos lá. Valores possíveis segundo discriminação. Olha, no campo nome tem que ser texto. Tá, então tudo bem. Texto, faço lá o primeiro teste. Com entrada texto, coloquei texto, com entrada de quantidade, eu coloquei inteiro, assim, tá tudo escrito aqui. Olha, o software se computou assim, registrou, aqui está a evidência do registro do produto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu altero lá o campo de nome, eu vou deixar em branco, quer dizer, eu vou deixar nulo, ou vou deixar nulo. Tento cadastrar um produto. O que acontece? Vou relatar. Esse daqui no campo de quantidade. Eu coloco lá 0 quantidade, ele cadastra. Eu coloco lá 0,5 quantidade, ele cadastra. Se não cadastra, o que acontece? Escrevo. E tudo isso eu vou fazendo dentro da execução do meu. Eu faço o meu roteiro de teste, executo o teste e eu faço um relatório dos resultados obtidos. Uma vez que eu tenho isso, o que acontece? Eu vou lá, entrego para o pessoal de desenvolvimento. Olha, o teste foi realizado dessa forma, foi procedido dessa maneira e esse aqui foram os resultados obtidos. Muito obrigado, recebo o meu e vou embora. Esse é o meu papel. O segundo item é um pouco mais grosseiro de dizer, mas assim, você não precisa ter apego ao software. Nossa, é tão bonito, olha, o pessoal se esforçou tanto. Eu vou dar um jeito aqui, né, para ver se dá tudo certo. Já começou errado. Você, como citador, você não tem que dar jeito para dar certo. Você tem que fazer o jeito certo. E se o software como o software vai responder com relação a isso, problema do software. Então é ele que tem que fazer, que tem a incumbência de apresentar os resultados necessários. Então é aí que entra essa questão. Você não tem que ter apego ao software. Você não tem que ficar dando jeito, adequando. Não. Se o seu roteiro diz para fazer tal coisa, faça. E o terceiro, relate todas as evidências, relate todos os resultados que foram obtidos a partir da aplicação da aplicação do teste estabelecido no roteiro de teste. É essencial que essas três coisas aconteçam para que você consiga ter veracidade no relatório de resultados que você vai apresentar. Existem N ferramentas que fazem isso. Tem coisas que você vai ter que fazer manualmente, tem coisas que você tem ferramentas de software para testar software, dependendo da linguagem que o software foi criado, dependendo do tipo de acesso que você tem ao executável, né, ao código-fonte desse programa para que você realize testes. Então, o universo para teste de software ele é muito amplo e vai depender muito de como você vai lidar com determinados resultados ou que tipo de cobrança é feito para você, para que você consiga atender essas demandas. Então, as empresas hoje já perceberam já há algum tempo, né? Mas hoje já há algum tempo isso está mais consolidado, porque você como profissional na área de teste, você é o cara, ou a equipe, né, na verdade, que você acaba nunca fazendo um teste sozinho, que tem uma responsabilidade muito grande, que é você que vai chancelar, afinal de contas, se aquilo funciona da maneira que tem que funcionar. Mesmo que o software tenha usado todo
um instrumental de qualidade, tenha lá passado e evidenciado, e tenha lá os pontos de verificação, e tenha passado por todas as validações das normas de qualidade, dos processos e metodologias de qualidade, é você, testador de software, é você que emite o laudo final, o relatório final, que vai dar a chancela de que, olha, software funciona como deveria funcionar. Então, tem um peso muito grande. Normalmente o pessoal, principalmente o pessoal das empresas, né, os desenvolvedores, ou o pessoal que está ligado direto à produção do software, na hora que fala de teste, torce o nariz, faz careta e não sei o quê, né? Esse cara não sabe nem programar, vai testar meu software, não sei o quê. Faz parte do ofício. Se você vai trabalhar com QA, que é Quality Assurance, que é o termo que você vai encontrar no mercado, se prepara, porque é assim mesmo. As pessoas, principalmente se são pessoas que estão ligadas diretamente à produção do software, ao processo de produção. Porque é meio que cultural, as pessoas elas acreditam que fazem bem feito o que estão fazendo. Então, na cabeça dessas pessoas, não preciso de alguém externo validar o meu trabalho. Eu sei que o meu trabalho é bom. Eu sei que o meu trabalho funcionou. Por que está dizendo por que eu tenho que testar? Porque o testar software é diferente, né, em escala, em visão, em atender, daquele teste que você faz na bancada, aquele teste lá, o teste de mesa que a gente chama. Porque, como eu disse para vocês no início, no momento inicial aqui, você só consegue efetivamente testar o software se o software funciona. Nunca vai chegar para você um software que não funciona. Você executa, inicializa o software e ele não funciona. Não abre uma tela, ele não te dá a chance de fazer o que o software se compromete a fazer. Então, se ele já chega na sua mão desse jeito, se é um site, se é uma plataforma web, você abre o navegador, coloca lá o URL, não carrega. Se é um aplicativo desktop, você instala no seu computador, o executável não executa, não tem o que testar. Ele já queimou na largada. Então, não tem, o laudo o software não funciona. O software não é possível realizar um roteiro de teste. Ponto. Acabou o teste. Total fail. Agora, uma vez que o software funciona, aí mediante o que você conhece do software, no sentido, olha, as informações que eu tenho do software é esse, ele tem que funcionar dessa maneira. Beleza. Pego lá o software, crio o meu roteiro de teste com as etapas que eu sou designado a testar. Olha, precisa que teste o cadastro, precisa que teste a emissão de relatórios, precisa que teste a integração entre módulos. Vamos supor que o software tem essas características. Então, vou fazer um relatório de teste para cada um desses módulos. Feito isso, eu vou executar esse teste que eu montei no relatório de teste. Fiz o procedimento de teste, agora eu vou evidenciar, né, vou relatar os resultados obtidos. Tem o campo relatório. Fiz essa entrada, como diz o procedimento, ele não emitiu o relatório, ou não emitiu dentro do que foi parametrizado. Eu pedi para listar vinho, só um monte de Guaraná. Eu pedi para listar os Merlot, só apareceu vinho tinto. Então, tem alguma coisa errada. O que é errado? Eu não sei. Mas eu sei que, feito isso, o software disse que tem que sair isso e saiu isso. Quem vai consertar isso? O pessoal de desenvolvimento. Se você já tem noção de programação, você pode até sugerir, olha, observe o módulo tal do componente tal. Olha, observe o link de acesso a tal coisa. Olha, verifique a loja. Você pode dar essas sugestões, mas não é você que vai arrumar. Então, tem que ter essas características. Recomendo fortemente que você, assim que o material da Agenda 9 já está disponível, então você já pode consultar e etc. Mas antes de executar o que está sendo proposto lá no fichário, leia com atenção. Tem dúvida? Leu? Tem dúvidas? Manda mensagem para mim lá no Correio Tech, manda mensagem pelo Teams, manda mensagem pelo correio institucional. São os meios que a gente tem aí para a gente conversar, trocar ideia, caso você tenha alguma dúvida a respeito disso. Mas é um módulo bastante interessante, é uma agenda muito interessante, justamente para que você possa dar esses primeiros passos e entender a importância do teste de software, não só durante o processo de criação do software, como também no efetivo teste, né, na comprovação, na validação do funcionamento dele, quando você tem um produto final nas suas mãos. Na agenda,
fala também sobre o TDD, que é você desenvolver, né, a técnica de desenvolvimento baseada em teste, que é você pensar no desenvolvimento do software já pensando em como é que você vai testá-lo. Na verdade, não é pensando em como vou testar, mas assim, tendo assim, aqueles pontos de verificação. Olha, eu testei até aqui. Se você fizer teste desse jeito e der certinho, significa que o software funciona como tem que funcionar. Eu estou falando de uma maneira grosseira, assim, né, de uma maneira um pouco mais alegórica, mas o TDD é isso. É você mudar um pouco a forma de você construir o seu software para que ele seja fácil, aliás, menos complicado de você aferir o quanto ele funciona. Então, eu vou colocar mais ou menos nessa linguagem, mas se você tiver alguma dúvida depois, pode me mandar algumas perguntas aí, algumas dúvidas que eu respondo, caso isso não fique muito claro. Mas a ideia do TDD é você, no decorrer do desenvolvimento do seu software, você ter os seus checkpoints. Ah, fiz o cadastro. Tá, como é que está funcionando? Qual a evidência que eu posso colocar aqui no meu código para constatar que essa parte aqui está funcionando? Ah, beleza. Vamos para a próxima etapa. Olha, como é que eu posso evidenciar agora que ele efetivamente grava no banco? Olha, tal coisa. Então, eu vou ter pontos de verificação no meu software que, quando eu utilizo, quando eu vou lá, vou fazer essa checagem, eu consigo constatar que ele está funcionando. É, basicamente, de uma maneira grosseira, é isso que o TDD propõe. É claro que existem técnicas mais refinadas, dependendo da linguagem que você vai trabalhar, isso já tem de forma mais estruturada, quer dizer, ó, segue por aqui que dá sucesso, e assim por diante. Hoje isso já está muito consolidado, por exemplo, em Java, em Python, tem outras linguagens também, mas essas duas que são, vamos dizer assim, onde você vai esbarrar mais aí no mundo corporativo e no mercado de desenvolvimento, você já tem muita coisa já baseada nessa forma de desenvolver. Então, vale você dar uma espiada nisso para poder entender essa alegoria que eu coloquei aqui no texto. Bem, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Estou disponível aí para você que está me vendo online ou para você que vai me assistir num outro momento. Sinta-se à vontade em entrar em contato, tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu estou aqui disponível para isso. Se não, a gente se vê aí no nosso próximo encontro. Agradeço aí a presença de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, ok? Então, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.